eu vou mostrar para vocês como fazer uma capa para caderneta de vacinação, que pode ser usada também para capa de caderno. Espero que vocês gostem, não esqueçam de curtir e se inscrevam no canal. Eu cortei o EVA com 50 centímetros de comprimento e ele tem 24 centímetros de altura. Nessa parte que eu dobrei, eu apenas risquei para marcar, para ficar mais fácil de dobrar. Eu marquei 8,5 centímetros para cada lado. Antes de colar, eu vou medir na caderneta para ver se ficou certinho. Se vocês não tiverem uma caderneta de vacina, vocês podem estar medindo no caderno, aquele caderno tipo brochura, pequeno, é o mesmo tamanho. E aí eu vou colar os 4 cantos, somente o pedacinho de baixo que nós vamos colar. Eu estou usando a cola Tec Bond, que é uma cola de contato, própria para EVA. Então a sua secagem é bem rápida e passem bem pouquinha, para não ficar feio, que ela fica grossa se você passar muito. E assim ficou a capa. Aí eu testei de novo, para ver se ficou certinho. Agora eu vou fazer, aí eu tô fazendo 7 centímetros, 7 por 7, que vão ser os bolsos que eu fiz para colocar cartão de plano de saúde, cartão de médico. A gente sempre precisa. Então eu risquei, eu utilizo um palito sem ponta, somente para marcar o EVA. Vocês podem estar utilizando a tesourinha de picotar ou não, fica a opção de vocês. E aí é só medir, tá? É só medir direitinho, tem que deixar espaço, no caso se vocês forem colocar cartão, para dar o espaço, para não ficar saindo para fora o que vocês for colocar no bolso. E aí a gente vai colar os 4 cantos, 3 no caso, que na parte de cima não pode colar, que é onde vocês vão colocar o cartão. Vai ficar, no caso, 4 bolsinhos. Aí vocês ajeitam direitinho, seguram com o dedo para evitar de sair do lugar. E é só colar os 4 cantos. No meu caso, eu coloco 4 bolsinhos, 2 na parte da frente e 2 na parte de trás. Essa parte eu fiz para a gente fechar a nossa capa. Aí são 3 centímetros, mais ou menos, que eu usei. E essa capa, eu fiz ela azul escuro. Só como eu vou fazer o chase da patrulha canina, que também tem a roupa azul escuro, eu resolvi mudar a cor da capa. Como vocês vão poder conferir no final, eu fiz outra capa azul clara, porque ficou bem legal o contraste de azul claro com azul escuro. No caso, se eu fosse colocar um bonequinho com a roupa azul escuro, não ia aparecer. Então eu fiz essa azul escuro para mostrar para vocês, mas vou utilizar no final um azul claro. Aí eu estou recortando para a gente poder encaixar esse fecho, vou chamar de fecho, e eu estou cortando com estilete bem na marca que nós fizemos no começo, onde nós riscamos para poder dobrar. Ó, minha mão tá aí dentro, tá? Minha mão tá aí dentro. Então vocês tomem cuidado para não cortar a mão e cortem devagar. Vocês medem primeiro o meio certinho para poder ficar no meio. Vocês utilizem uma régua e medem. Aí eu cortei umas rebarbas que ficou, eu tirei com a tesourinha. Nós vamos colar. Eu cortei somente o tamanho e aí por dentro eu vou colar somente o pedacinho. Eu tô tentando aí a maneira mais fácil de mostrar para vocês poderem ver. Somente aquele pedacinho ali. Eu passei um pouquinho de cola em cima para não ficar
aberto, porque senão ia dar pra ver que o cortado. E assim ficou o nosso fecho. Vocês centralizem bem, tanto a frente como a parte de trás, para ficar bem certinho. Vocês segurem, colhem um pedaço e depois vocês colhem o outro, porque assim ele não vai sair. Essa parte eu colei toda. E eu faço uma menorzinha, que é para ficar, olha lá, para abrir e fechar. Essa eu cortei um pedacinho e aí eu colo só nas pontas. E assim está pronto o nosso fecho. E agora eu vou fazer o desenho, no caso do chase. Vocês têm que ter. Aí eu vou passar o desenho todo para o EVA da cor que eu quero. Vocês têm que ter um desenho inteiro para vocês olharem na hora de montar e outro desenho para vocês poderem recortar, que é o meu caso. Então, eu tô fazendo um fundo que eu vou montar ele todo depois em cima desse fundo. Eu passei todo ele para o EVA, é um marrom claro, porque é a cor dele. E tô recortando em cima do risco que eu fiz. Agora, pra gente fazer as outras peças, eu vou recortar todo ele. Eu vou desmembrar ele, peça por peça. Vocês não podem esquecer de as partes que forem embaixo, deixar um pouquinho maior para poder encaixar. E assim eu recortei todo ele. E vou passar todas as peças para o EVA da cor correspondente ao desenho. Tô riscando somente com palito e vou cortar em cima do risco. No caso, tem molde que precisa até de 2 desenhos para recortar. Porque tem peças igual o pé, que se você cortar o pé e depois a perninha, depois você não vai conseguir encaixar. Porque tem que ver as partes que entram por baixo, pelo menos um pouquinho, para não ficar feio. Aí depois que vocês passarem todas as cores, o EVA correspondente, é só recortar, peça por peça. É tipo um quebra-cabeça que nós vamos montar. Um quebra-cabeça e tomando cuidado aonde entra cada peça. Dá um pouquinho de trabalho, mas fica um resultado muito legal. É só ter paciência e não adianta querer fazer correndo porque não vai sair bem. Aí vocês medem a peça antes de colar, segura, vê se fica certinho. Se tiver algum pedacinho depois que precisem tirar, vocês tirem. E assim eu vou colar, vou montar ele peça por peça. Se precisar cortar depois algum pedacinho que ficou a mais ou a menos, a gente vai acertar. Aí é o pedaço do chapéu, tem que ficar um pouquinho em cima da cabeça, isso a gente tem que respeitar, por isso que a gente tem que ter um desenho inteiro pra gente tá vendo esses detalhes, que pega um pouquinho em cima da parte clara. Eu vou estar mostrando pra vocês. Aí a orelha tem que enfiar por baixo da parte clara um pedacinho, pra ficar bem montado mesmo. Esse é um detalhe da orelha. Aí tem hora que eu colo só um pedaço e deixo, ó, o que vai precisar lá, ele entra por debaixo, ó. Vocês podem ver que depois eu termino de colar, ó. Entrou por debaixo. Esse aí eu fiz somente encostando uma parte na outra, não entrou por debaixo. Aí vocês vão colando aos poucos, que ali no caso o pé eu vou precisar que esteja aberto. As patinhas, ó. Esse aí já entrou um pouquinho, pouca coisa, mas eu coloquei um pouquinho pra dentro. Somente para ficar encaixado, para não parecer
que a gente colou, recortou e colou de qualquer jeito. Simplesmente para encaixar. Aí eu tô marcando para saber exatamente o espaço que eu vou precisar para o pé. E o pedacinho que vocês colocarem para dentro é pequeno. Por isso que eu cortei, para ficar mesmo só um pedacinho. Porque nem todos dá para colar uma parte encostando na outra. Aí vocês têm que fazer medindo para ver se dá para entrar um pouquinho ou não. Aí terminei de colar. Eu vou fazer os detalhes em caneta. Os detalhes dele todo em caneta. Eu fiz o contorno também, eu passei canetinha preta em volta dele todo. Vocês podem estar fazendo primeiro, com medo de errar, vocês podem fazer com palito. Vocês podem fazer com palito antes de passar a caneta. Aí no meu caso vai o nome de uma criança e eu estou usando esse letreiro para fazer o nome dele. E eu vou recortar com a tesourinha de picotar, tipo um balão. Aí no caso eu risquei primeiro, eu estou fazendo um balão, mas eu risquei. Vocês não estão vendo o risco, porque tá no branco. E eu estou recortando em cima do risco. Fica mais bonitinho o acabamento com a tesourinha de picotar. E assim ficou o nosso chase. Essa é a capa azul clara que eu vou usar, porque no azul escuro não ia aparecer por causa da roupinha dele. Vocês centralizam antes de colar e cola um pedaço de cada vez. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar o joinha, de curtir, de compartilhar. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar perguntando, que eu terei o imenso prazer de estar respondendo. E assim ficou a nossa capa do chase. Os bolsinhos, vocês têm que prestar atenção nos bolsinhos na hora de colocar o desenho para ele não ficar de cabeça para baixo.